Bem-vindos ao Ateliê de Vicky, ou ao Clube da Vicky, nem sei mais quem é Vicky na fila do pão. Stephen Covey recomendou que a gente compartilhasse o que estávamos aprendendo com o seu livro em até 48 horas com as pessoas próximas, para que os ensinamentos ficassem fixos na nossa cabeça. Dito isso, eu estou lendo o livro novamente. Como vocês podem ver aqui, eu comecei a ler ele algumas vezes, tá? Tem data aqui de 2016, depois 2020, 2021, 2023 e estou lendo novamente agora em 2025. Eu resolvi compartilhar com vocês 2 conceitos que sempre me fazem refletir bastante: a ética da personalidade e a ética do caráter. Ética da personalidade é aquela ideia de que a gente consegue ter sucesso rápido, de que a gente consegue dar uma disfarçada naquilo que a gente não sabe fazer pra realmente dar uma burlada, entendeu? Então, por exemplo, assim, não é o livro que traz esse exemplo, mas eu entendi dessa forma. Você sorri de uma certa forma para provocar uma reação na pessoa. Você olha para ela de uma determinada maneira para provocar nela uma determinada reação. Você meio que vai usando de artifícios e artimanhas para atingir algum objetivo. Então, por exemplo, assim, eu quero que o fulano goste da minha conversa. Seja um chefe, seja uma paquera, olha eu aqui. Você cria, então, digamos assim, realmente artifícios, artefatos, acho que não é a palavra, para que consiga manipular, de certa forma, a situação a seu favor. A ética da personalidade seria isso. Um pouquinho, tá? Dito a grosso modo. A ética do caráter é quando o buraco é um pouquinho mais embaixo, quando a coisa vem um pouquinho mais sólida, quando a coisa vem um pouquinho mais robusta. No sentido de, houve uma construção de tempo, houve uma construção de caráter, no caso, com princípios, com valores, e digamos assim, que o livro traz que o caráter é o traço primário da vida. O caráter é o traço primário das relações também. Só que, nos últimos tempos, a gente tem visto muito mais uma literatura voltada para essa coisa da personalidade, voltada para o sucesso rápido. E o livro fala assim que, por exemplo, se tu não sabe jogar tênis, tu não vai conseguir disfarçar tão bem. Se tu não sabe tocar piano, tu não vai saber disfarçar também tão bem o fato de não saber. Mas para outras coisas, a gente consegue disfarçar um pouco mais, usando desses artifícios, novamente. Só que no longo prazo, na convivência com as pessoas, uma hora a máscara cai. Uma hora o boi vai com a corda. O que a gente pode entender do livro? Ele não fala que a personalidade é algo ruim. Ele não fala que a gente não deve trabalhar, por exemplo, técnicas de oratória ou artifícios. Não gosto muito de usar essa palavra artifícios, mas de repente técnicas para nos comunicarmos melhor com as pessoas, para que a gente consiga expor de uma forma mais clara os nossos pensamentos. Isso não é ruim, só que isso é secundário. É quase como se a gente tentasse construir uma casa e a gente começasse pelo teto. Não tem fundação. O que dá a fundação seria o caráter. Isso eu acho muito legal e por isso que me atravessou. Todas as vezes que eu leio isso me atravessa, porque é um momento de eu sempre olhar para mim e perceber, eu estou focando aonde? Eu estou querendo parecer que tenho um sucesso, de repente, e, como eu sou confiante, mas por dentro não estou me sentindo confiante. Aí, agora, falando, eu pensei daquilo, assim, né? Fake it until you make it. Finja até que seja de verdade. Finja até que realmente você não precise mais fingir. Tem essa expressão em inglês. Mas não é nesse sentido que eu digo. É tipo, realmente, assim, eu tô focando em parecer alguma coisa ou em ser? Aí vem essas duas coisinhas também. A gente tá focando muito mais em parecer, sermos alegres, bem-sucedidos. Que mais? Me ajudem. Não me deixem aqui falando sozinha, gente, por favor. Ou nós estamos realmente focando naquilo que mais importa, naquilo que é realmente interno da gente, uma transformação assim de dentro para fora. Porque depois a gente vai conseguir trabalhar essas técnicas, refinar algumas coisas, mas a gente não consegue começar já pelo final, entende? Faz sentido? Eu ia dizer que eu não tinha a pretensão de deixar esse vídeo comprido e tal, só que na verdade eu tinha. Eu gostaria muito de ficar falando muito sobre coisas que são interessantes, que são valiosas também pra minha vida e eu tenho certeza que seriam pra sua vida também. Só que eu já me embananei assim muitas vezes. Então, vamos deixar para um próximo vídeo. Vamos ir trabalhando, vamos ir refinando. E esse conceito, ele, de novo, ele bate em mim com carinho, porque eu quero parecer ser eloquente, eu quero parecer falar bem, às vezes muito mais do que eu me importo com
a mensagem. A forma com que eu falo pra vocês, com que eu me comunico, parece que toma um lugar ou fica num lugar de maior importância do que o conteúdo, do que realmente importa. Não que eu não tenha que melhorar minhas habilidades de oratória e tudo mais. Mas vocês pegaram, né? Vocês pegaram, que eu sei, assim, ó, que eu acredito. Se tem um grupo que eu acredito, uma família que eu acredito, é a nossa. Irmãos de jornada. Então eu sei que vocês entenderam. Pra refletir, eu sempre digo isso também. Pra refletir, pra ver, assim, na vida, poxa, eu tô me preocupando mais em parecer ser ou em ser. Parecer ser ou ser. Eu sei que é algo que, eu digo pra mim, Deus. Eu digo pra mim e eu falo com Deus. Falando com Deus, então, Deus, eu quero ser de verdade. Ah, mas não é de verdade? Em algumas coisas não. Em algumas coisas estou muito mais preocupada com a aparência do que com o que realmente é. E eu quero ser de verdade. O mundo, gente, o mundo precisa de pessoas de verdade. De pessoas de verdade, pessoas que estejam trabalhando tanto no seu ser que elas não precisem se preocupar com aparentar ser o que elas não são ou o que elas ainda não são. Ai, ai. Eu nem conheço vocês, mas eu já amo vocês, porque os de fé a gente sabe quem são. Às vezes não, às vezes a gente não sabe quem são. Só que eu tô sempre indo e vindo aqui no YouTube, e mesmo assim tem as pessoas que sempre comentam. Ai, gente. Obrigada, tá? Obrigada, gratidão. Gratidão ficou tão banal, falado assim, mas de verdade, assim, de coração. Gratidão. Um abraço, até o próximo vídeo.